O Sala de Professores de hoje analisa o primeiro ano de governo de Michel Temer, a conjuntura política atual de retirada de direitos e os rumos do Brasil daqui para frente. Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano recebe Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje estamos aqui com o Antônio Augusto de Queiroz, que é o famoso Toninho do DIAP. O Toninho, ele é diretor de documentação do DIAP. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que faz todo o acompanhamento do trabalho do Congresso Nacional para o movimento dos trabalhadores. Nós podemos dizer que o Toninho é o principal lobista no Congresso Nacional dos trabalhadores. É um lobista sem dinheiro, com argumentos, com os argumentos dos trabalhadores. Toninho, é um grande prazer recebê-lo aqui e é uma honra tê-lo aqui com a gente para fazer uma análise de tudo que está acontecendo, a conjuntura política atual desse país. Prazer é todo meu, Celso. Obrigado. Vários livros escritos pelo Antônio Augusto, que são editados pelo DIAP. Entre eles, o Por Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública, Movimento Sindical, Passado, Presente e Futuro. E também, em toda a legislatura, o DIAP faz uma análise, uma radiografia do Congresso. É por aí que eu quero começar a nossa conversa, Toninho. Porque em 2014... O trabalho do DIAP já prenunciava um congresso difícil, vamos dizer assim, para os movimentos sociais e dos trabalhadores. Um congresso muito conservador e na sua grande maioria. Isso se confirmou na legislatura atual, Toninho? Se confirmou, infelizmente, Celso. Nós fizemos uma classificação do Congresso em 2014 como sendo um congresso conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente e organizado em torno de frentes parlamentares as mais conservadoras, como a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica, bancada empresarial, bancada dos meios de comunicação, e com a presença de uma bancada sindical quase que a metade da legislatura anterior. Então, cresceu o número de parlamentares comprometidos com o mercado e diminuiu o número de representantes comprometidos com os trabalhadores, com os servidores públicos, com um Estado forte que preste serviço público de qualidade. Apesar de eles terem sido eleitos no final do mandato de Lula e Dilma, onde esse aspecto social foi o mais exacerbado, vamos dizer assim, do último período. Quer dizer, os 8 anos do Lula mais os 4 anos de Dilma não criaram condições eleitorais para candidatos que atendessem as reivindicações assim, um pouco mais sociais, vamos dizer assim? Pois é, na verdade, os governos do PT foram governo de coalizão, em que tinha um núcleo mais à esquerda do espectro político e um apoio muito amplo das forças mais conservadoras. Mas quem dirigia o Estado e dava as diretrizes das políticas públicas era esse núcleo mais à esquerda do processo político. Então, mesmo tendo uma base muito conservadora, era possível dirigir esse processo. Acontece que no segundo mandato da Dilma, ela perdeu o contato com o Congresso, perdeu o controle desse processo. O Eduardo Cunha se elegeu à revelia do governo e aí passou a liderar essa bancada conservadora. E a partir daí, ela se revelou por inteiro, né, aprovando uma série de legislações que iam ao encontro das aspirações dessas frentes que esses parlamentares representam. A referência deixou de ser as políticas defendidas pelo PT e passou a ser as políticas defendidas por aquelas frentes conservadoras e pelo mercado. E com a permuta ou a troca da titularidade do presidente da República, que não foi uma mera troca de nome, a substituição da Dilma pelo Michel,
Na verdade, houve uma mudança de paradigma na relação do Estado com a sociedade e com o mercado. E agora a agenda governamental é a agenda do mercado. E, portanto, os parlamentares conservadores, identificados com o mercado, estão muito a cavalheiro, muito à vontade para acompanhar essa agenda, porque há afinidade ideológica em relação a esse novo receituário, que é, na verdade, o resgate do chamado consenso de Washington, que foi suspenso no Brasil durante 13 anos, durante os governos do PT. E é curioso, Celso, que o Brasil seja o único país do mundo que esteja ainda com essa agenda. Todos os demais países estão desfazendo a agenda liberal que fizeram, e o Brasil na contramão da história. Então, aproveita agora, Tani, e faz uma análise desse primeiro ano do mandato do Temer. Pois é, a efetivação do Michel Temer na presidência da República foi um fenômeno muito interessante na seguinte perspectiva. Em nome do combate à suposta degradação moral e em razão desse moralismo justiceiro, começou a ser justificado tudo, inclusive a retirada de direito e o desmonte do Estado, porque as pessoas não dialogavam mais em termos de fatos, em termos de verdade, em termos de argumento. Elas incorporaram esse ambiente de pós-verdade, em que se instiga os instintos mais primitivos da população. Você não debate um tema em si, mas você acusa ou desqualifica quem defende essa ideia e, em consequência, a ideia é desqualificada junto. Então, você não debate a ideia, você desqualifica o debatedor. Exatamente. A nossa missão, vamos dizer assim, o que nós devemos fazer é esclarecer a população, esclarecer os trabalhadores, esclarecer a população em geral do conteúdo dessas reformas. E não ficar nesse maniqueísmo de quem é uma coisa, quem defende uma coisa, quem defende outra, quem é golpista ou quem é contra o impeachment. É isso. É uma campanha de esclarecimento mesmo, para que a população saiba que tipo de reforma está sendo proposta e quais são os direitos que serão suprimidos. É isso? Exatamente. Educar para a cidadania, fazer educação política e formação cívica, para que as pessoas saibam que o Estado tem uma importância estratégica nas suas vidas. Saber o que faz, como funcionam as instituições é determinante. Enquanto não inventarem outra forma de organização social, o Estado vai continuar detendo o monopólio de impor conduta e punir seu descumprimento, portanto, o uso do poder coercitivo, o poder de legislar para todos e para cada um, e o conteúdo dessa legislação diz muito, pode ser para incluir ou excluir, e o poder de tributar. E quem dirige o Estado são os ocupantes, os titulares dos poderes, que por sua vez são eleitos pelo voto direto. Então o cidadão tem que ter a clareza de que quando ele escolhe alguém para em seu nome legislar, administrar, alocar recurso público, o faz com base no programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Então ele não pode permitir que alguém aprove uma legislação que contraria a delegação que esse eleitor deu para esse cidadão. E é o que está acontecendo objetivamente no Brasil. Nas campanhas de 2006, de 2010, de 2014, em momento algum se levantou a ideia de votar a reforma trabalhista com precarização de direitos, supressão de direitos previdenciários. No entanto, um governo que, na campanha, sendo vice da presidente Dilma, não debateu esse tema, agora, nesse ponto final do seu governo, que foi efetivado substituindo a presidente, está apresentando uma agenda que não foi chancelada, que não foi autorizada pela opinião pública. Isso é uma fraude à vontade do eleitor. E um governo que não foi chancelado, como você diz, pela opinião pública, é que tem condições, ou teoricamente teria condições, de apresentar propostas tão impopulares dessa maneira. É verdade. Esse encerra a vida política dele e, portanto, se presta à condição de fazer sua agenda do mercado. E a chancela que ele quer ter para o seu próprio governo, que é a de um reformista? Reformista em que condições? Pois é, exatamente. Ele quer passar para a história como alguém que desmontou o estado de bem-estar social, né? É uma contradição, alguém queria aparecer assim, mas ele imagina que vai aparecer como alguém que modernizou o país do ponto de vista da economia, abrindo a economia, melhorando o ambiente de negócio, né?
e que ajustou as contas públicas. Ele acha que aquilo que o Fernando Henrique fez com a lei de responsabilidade fiscal, com o Plano Real, vai se refletir também no eventual governo dele. Mas não vai ser assim, certamente. Vai aparecer, ele vai entrar para a história como alguém que tirou do Brasil uma condição que permitia a paz social, que era um programa forte de seguridade social que garantia a renda das pessoas, inclusive nos locais mais distantes, que não teriam poupança suficiente para, num regime de capitalização, num regime capitalista puro, por exemplo, ter de retorno o que recebe lá de benefícios assistenciais, previdenciários, etc. Isso é o que vai passar, infelizmente, para a história. E os empresários não vão perder a oportunidade de utilizar um governo que se presta a esse tipo de postura para fazer essa reforma. Essa é a quarta oportunidade que eles estão tendo. Tiveram na Constituinte, através do Centrão, perderam. Tiveram na revisão constitucional, perderam. Tiveram no Fernando Henrique, foram feitas parcialmente algumas mudanças, mas o então presidente fez uma agenda muito carregada, com reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, da economia, etc., e não conseguiu aprovar todas. E eles estão tendo agora essa oportunidade, desesperadamente estão indo para cima e fazendo coisas absurdas do tipo o congelamento do gasto público em termos reais por 20 anos, por 5 governos para frente. Isso é um absurdo. Só para dar um exemplo da perversidade dessa emenda à Constituição 95 que foi aprovada e que não houve o devido debate no Brasil. Se essa regra dessa emenda tivesse em vigor em 2003, o salário mínimo hoje seria algo em torno de R$300 a menos do que é. Se pegasse o valor do salário mínimo em janeiro de 2003, corrigisse pelo IPCA, que é o que determina essa emenda à Constituição, hoje ele seria algo em torno de R$300 a menos. Significa dizer que a pessoa que vive do salário mínimo, que é um valor que é utilizado para comer, tem natureza alimentar, receberia R$300 a menos todo mês, portanto 13 meses durante o ano, porque tem o 13º salário. E adivinhe para quem é que iria esse dinheiro? Não iria para os mais pobres, para outras políticas públicas, para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Pela regra que está posta, iria para pagar os juros da dívida ou amortecer o principal da dívida. Ou seja, caracteriza claramente uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, né? Porque iria exatamente para quem tem capacidade de poupança e quem pode, em função dessa poupança, ser detentor de título da dívida pública. A ideia das reformas propostas pelo Temer, ele tem, na sua opinião, ele tem a consciência disso? Ou ele está implementando essas reformas exatamente como uma maneira de se manter no poder? Primeira análise que eu gostaria que você fizesse rapidamente. Segundo, porque eu não vejo, particularmente, eu não vejo o Temer com essa visão de estadista, mesmo com a visão mais conservadora, vamos dizer assim. Na minha visão, o Temer é um sobrevivente da política. Ele sempre sobreviveu nos escaninhos do poder, etc., e agora sobrevive na condição de presidente da República e faz a política que melhor, na sua opinião, que melhor o sustenta no cargo onde ele está, já que ele foi colocado por essas forças retóricas, né? E em segundo, essa questão que você colocou, que é muito importante, sobre a PEC 95. Quer dizer, a questão de que a limitação dos gastos impede investimentos na área social, mas não impede o pagamento do juro da dívida. Então, continua sendo uma transferência de recursos da área social, da rede de proteção da Seguridade Social, para o sistema econômico, financeiro internacional. Essas duas coisas, se possível, rapidamente, para depois a gente ingressar no que está acontecendo em relação às reformas. Perfeito. Eu acho que a condição imposta para concretizar o processo de impeachment da presidente Dilma foi o Michel Temer ter assumido a agenda, o receituário neoliberal lá do Consenso de Washington, que ele materializou através da Ponte para o Futuro, através daquele documento Ponte para o Futuro. Então, ele não faz por maldade ou supostamente por convicção esse tipo de agenda. Ele faz por vaidade para manter-se no poder. E aí, entre concordar e obedecer, ele prefere concordar, transmite para a opinião pública que concorda que é aquilo que... Ele transmite o protagonismo. O protagonismo. Na verdade, ele é um coadjuvante. Coadjuvante, exatamente. Quer dizer, então ele transmite a ideia de que
isso é bom para o país porque reduz o tamanho do Estado, a economia fica mais dinâmica, gera mais emprego, etc. Tal. Então é aquele discurso tradicional para encobrir uma perversidade que, na verdade, não é isso que vai efetivamente ocorrer. E em relação à transferência de renda, isso está absolutamente caracterizado. Ou seja, a PEC estabelece, a emenda à Constituição 95 estabelece claramente que as despesas financeiras estão excluídas desse corte. Então, para dar um exemplo, o gasto do governo com investimento, né, o gasto do governo com escolas, com educação, com saúde, com pagamento de servidores, etc., esse está congelado. E o que se economizar nele, através de reformas, como a reforma da Previdência, etc., vai ser canalizado para o pagamento dos juros da dívida interna, externa e amortização do principal. E com dado adicional, que é o seguinte: se discute hoje se há ou não déficit da Previdência. Diante do congelamento do gasto público, isso perde objeto, porque se dobrarmos a contribuição de cada um dos segurados da Previdência hoje, se desonerarmos todo o setor produtivo e acrescentarmos bilhões de reais no orçamento, esse dinheiro não vai poder ser gasto com políticas sociais. O governo esse dinheiro vai ter que ser canalizado só e exclusivamente para a questão das despesas financeiras, porque o referencial deixou de ser a receita e passou a ser a despesa. O orçamento está congelado, só pode se gastar em 2017 o que se gastou em 2016, corrigido pelo IPCA. Em 2018 só se gastará o que se gastou em 2017, corrigido pelo IPCA. Então o dinheiro novo não fará diferença do ponto de vista de combater a desigualdade. Quer dizer, essa regra de vigiar a despesa sem se dar conta da receita, impõe uma restrição orçamentária ignorando os novos entrantes, né? Novas pessoas que seriam beneficiados. Então não havia outro jeito a não ser propor uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que fosse a mais perversa possível, como está sendo proposta agora. E qual é a sua avaliação em termos de aprovação dessa reforma, Toninho? Já que você é um profundo conhecedor dos meandros do Congresso Nacional. Pois é, Celso. A lógica da PEC é exatamente essa. E aqui quero só dar um exemplo antes de responder a segunda parte da pergunta, que é o seguinte: hoje nós temos entre assistência e benefício previdenciário 35 milhões de benefícios, que se gasta pouco mais de 400 bilhões anual com isso. Esse recurso do orçamento vai ser corrigido pelo IPCA. Os benefícios são corrigidos pelo INPC. O INPC é maior do que o IPCA. Então, os recursos que se gastam hoje com Previdência e assistência não serão suficientes, mantido congelado do jeito que está, né? Sem novos entrantes no sistema, já não seria suficiente, já teria que tirar de outro lugar. Acontece que nos próximos 5 anos, 1.500.000 a cada ano vai ingressar nesse sistema. E ingressando, vai ter que avançar sobre o recurso do orçamento de outras áreas. Ele está congelado no global, mas não está por rubrica. Então, se o da assistência e previdência não é suficiente, pega-se o do investimento, da segurança, etc. De tal modo que, se não fizer a reforma, em pouco tempo, a sociedade vai pedir uma reforma muito mais radical, porque não sobrará mais recursos para essas outras despesas. Aí força a reforma. Agora, se vai aprovar, aí eu te digo o seguinte: nas eleições anteriores, quando os parlamentares foram pedir votos, eles tinham dinheiro do financiamento empresarial de campanha à vontade, compravam cabos eleitorais e cabos eleitorais compravam votos, né? E não havia ameaça a direitos nesse período. Agora não há mais recurso para o parlamentar comprar e há ameaça objetiva a direito. Até já alguns direitos foram suprimidos, como na área trabalhista, tem ameaça da previdenciária. Então, se o parlamentar for informado adequadamente, houver pressão disso, ele vai saber que não se reelegerá caso vote a favor dessa reforma. Por isso que eu acredito que há possibilidade de, se não rejeitar, pelo menos amenizar os seus efeitos mais perversos. As manifestações da opinião pública têm sido muito contundentes, contra a reforma muito forte, a favor da reforma muito fraca, né? E isso vai provocando uma situação em que os parlamentares estão refletindo. É tanto que os que já perceberam isso que eu estou falando aqui, que não vai ter voto do eleitor, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando a ideia de fechar a lista, que aí ele ganha duplamente. Primeiro, não tem que gastar na campanha. Segundo, como é parlamentar,
se coloca em primeiro lugar na lista. E aí ainda ganha, além do mandato, a condição de manter o foro privilegiado, porque caso não consigam anistiar o Caixa 2 e percam a eleição, serão julgados por juízes com perfil do Moro, e aí o quadro não é fácil. Então acho que há possibilidade, sim, de reverter significativamente boa parte dessas perversidades a partir de mobilização, de esclarecimento e de um trabalho de pressão. Nesse particular, o DIAP disponibilizou na sua página uma série de dados sobre o patrimônio dos parlamentares, as suas empresas, as suas bases eleitorais principalmente, e quem foram os seus financiadores de campanha. Então, esses dois dados, quem financiou a campanha e a base eleitoral, são determinantes para convencer os eleitores. Mostrar que o cara que foi financiado por um banco e uma seguradora tem interesse na reforma da Previdência, né? O parlamentar que foi financiado por grandes empresas tem interesse na reforma trabalhista, né? E aí, se um estado tem 500 municípios, como o estado de São Paulo, que é um estado muito grande, mas o parlamentar é eleito em 4, 5 municípios, está concentrado ali. Então, se as entidades concentrarem em divulgar naquela localidade, onde é base eleitoral do parlamentar, dizendo que ele foi eleito com discurso e está legislando com outra pauta, tirando o direito que ele não disse que tiraria, ele vai certamente rever a posição dele em relação a essa pauta do governo. E o governo, portanto, não teria os votos indispensáveis para aprovar a reforma da Previdência, que requer 3/5 de voto, 308 votos em 2 votações na Câmara, e também 3/5 no Senado, 49 votos em 2 votações. Então, essa questão que eu penso que a gente poderia esmiuçar um pouco mais. O atual sistema eleitoral prevê a eleição por lista aberta. Você vota no candidato ou vota no partido e permite as coligações. Então, o que se diz por aí é que, de repente, você vota no José e elege o João, por conta do coeficiente eleitoral e por conta das coligações. Vota no partido X e, como está coligado com o partido Y, além de não eleger o José do partido X, elege o João do partido Y. Muito bem. Mas aí você tem a noção exata de quem você está elegendo, em quem você está votando. Bom, isso, segundo o que você falou, é contaminado pela legislação anterior que permitia o financiamento da campanha. Bom, na nova eleição, não haverá possibilidade de financiamento empresarial para as campanhas eleitorais. Então, aquela prática do cabo eleitoral trazer votos foi, vamos chamar assim, de coibida ou proibida, ok? Então, agora tem que pedir voto na porta da fábrica, porta a porta, casa a casa, etc. Então, uma marcação cerrada sobre os parlamentares, que é como a FEPESP está promovendo, né, a possibilidade de fazer uma marcação cerrada nos deputados, facilitaria a possibilidade desse deputado não votar contra o interesse dos trabalhadores. Muito bem, é esse mais ou menos o cenário que você abordou aqui. Bom, na FEPESP, por exemplo, a gente fez uma marcação aqui com todos os deputados de São Paulo, e aí a distribuição está sendo intensa, e aí a população marcaria quem votou a favor, quem votou contra, etc. Bom, mas segundo o que você acabou de dizer, está se pretendendo colocar um antídoto contra isso, que seria a questão da lista fechada. Então, muita gente fala em distrito, muita gente fala em lista fechada, lista partidária, etc. Só para você explicar um pouquinho melhor isso. O que seria, então, a lista fechada? O partido apresentaria uma lista e o eleitor votaria no partido. É isso? E nessa lista, os parlamentares atuais, eles teriam preferência na lista. Eles estariam colocados nas primeiras posições da lista. É isso? Exatamente. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, que a ideia da lista não é uma má ideia em si. O momento que está sendo utilizada
para encobrir uma maldade com o povo, para que o povo não possa punir o parlamentar, porque vai votar na lista e não mais no nome dele, é que está errado. A lista é correta na medida em que você debate um programa de um partido. Os partidos fortalecimento do partido. Fortalecimento do partido, da ideia, do programa, da ideologia e tal, né? Isso é positivo, mas do modo como está sendo feito, os parlamentares estão querendo aproveitar uma ideia boa, né, no momento inadequado, oportunisticamente, para se blindar em relação à eleição, porque votaram contra os trabalhadores, né, para, na sequência, uma vez reeleitos, rever esse sistema de lista e voltar para a condição anterior, quando os eleitores já não se lembrariam mais de como ele se comportou na eleição, na legislatura anterior, em relação aos interesses dos trabalhadores. Então, isso é uma manobra que está sendo feita, que, se prevalecer, será uma forma de blindar os parlamentares para que eles possam votar contra os trabalhadores, contra os segurados do INSS, contra os servidores públicos, sem que possam ser punidos pelo eleitor, né? Porque aí eles vão estar encobertos por uma lista em torno de um programa do partido em que os nomes deles não serão individualizados, enquanto que no sistema atual você vota num candidato que por sua vez pertence a um partido, esse partido pode se coligar com outro, somam-se o voto da coligação e os mais votados preenchem as vagas a que tiver direito àquela coligação. Mas você sabe em quem você votou. Em quem você está votando. Exatamente. E sabe também em quem não votar. Essa é a questão. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo terminou. Nós temos aqui um tempo marcadinho para poder conversar, infelizmente. Mas a sua participação aqui foi muito importante em termos de esclarecimento aos nossos amigos que nos prestigiam sobre essas questões do Congresso Nacional. Obrigado, Toninho, e eu espero contar com você novamente numa outra oportunidade para a gente discorrer sobre outros temas que também estão sendo debatidos no Congresso, assim como principalmente a reforma trabalhista. Obrigado, agradeço a sua participação e deixo agora você para dar a sua palavra final, por favor. Eu quero cumprimentar o Celso, quero cumprimentar a FEPESP, a direção da FEPESP, por essa iniciativa, que é extremamente interessante, de poder se dialogar não apenas com os professores, mas com toda a sociedade, explicando as políticas públicas em debate no país, para que as pessoas possam, ao votar, ter real manifestação de vontade e conhecer sobre o que está em debate que afeta as suas vidas. Então, parabéns pela iniciativa, me coloco à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, e obrigado a você, principalmente, que tem nos prestigiado, e esperamos a sua crítica, a sua participação no fepesp.org.br. Até o próximo Sala de Professores. Obrigado.